Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar um capítulo novo, 24º, que tem por título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e tem algumas coisas bem interessantes. E exatamente, dá uma olhada aqui, ó, vamos para lá. Exatamente, no dia de hoje, nós vamos estudar candeia sob o alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Então, sem demoras, vamos lá. Item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em Mateus. Em Lucas, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E depois temos, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe retirará. Se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Isso está em Mateus. E a gente fica se perguntando, por exemplo, teve uma cena recente aí de um pastor que tem problemas de autoaceitação incríveis, no mês do orgulho LGBTQIAPN+, resolver dizer que Deus odeia o orgulho. Ele coloca os próprios preconceitos em nome de Deus, sendo absurdamente contrário ao que Jesus diz. Então Jesus fala em parábolas porque, disse aqui assim, ó, seus olhos enxergam, mas não veem. Seus ouvidos escutam, ouve com seus ouvidos, mas não escuta. Ou seja, entra por aqui, sai por aqui. Vê, mas não vê. O que esse povo está fazendo dentro da igreja? Fingindo que está sendo boa pessoa, odiando o outro? E tantos outros exemplos, em nome de Jesus, odeiam? Oi? Como assim? E quando ele fala aí da questão de... Não é do tempo de vocês, mas eu peguei isso na minha cidade, Natal, Itajobi, quando era criança ainda, era comum nos sítios, que a gente visitava muito, tinha parente, não haver energia elétrica. Então, a iluminação de noite era sempre com lamparina. E até na casa da minha tia, que ficava na cidade mesmo, a gente ia, não tinha chegado a energia elétrica, era com lamparina. O que você faz quando você está com uma lamparina? Você bota no chão? Não, você coloca no alto. Quanto mais alto, ilumina tudo. Você coloca no chão ou debaixo da mesa, debaixo do alqueire, Eu acredito que alqueire, não vou pesquisar agora, mas acredito que alqueire bem dizer assim, mesa ou alguma coisa que cubra essa luz. Obviamente que Jesus diz assim, olha, quando tiver uma luz, você tem que colocar para iluminar todo mundo, para todo mundo enxergar. Mas vamos ver as explicações aqui de Kardec e dos espíritos nessas passagens. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos, falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo,
Porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios, procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Olha que interessante, né? Obviamente Jesus falava por parábolas porque o povo não era capaz de entender o que ele falava e nem as suas revelações. E que inclusive o Espiritismo traz muitas explicações que para a gente fica mais fácil de compreender, né, tudo aquilo que ele falava, à luz da doutrina espírita. E realmente, conhecimento demais para quem tem pouca base pode cegar, luz demais pode cegar. Mas hoje em dia, eu acho que isso já não se justifica muito, né? Por todo o conhecimento que a gente tem, as pessoas fazendo barbaridades ainda em nome de Jesus. Não entenderam nem as parábolas e nem os sentidos mais profundos. Continuam distorcendo todas as coisas que ele disse, fazendo campanha dentro de igreja por armamento, por violência, sendo preconceituoso e odiando as pessoas, né? Só por uma condição sexual, enfim, bem ao contrário do que Jesus fazia, e talvez Jesus fosse massacrado dentro dessas próprias igrejas, com muitas aspas, né, que deveriam seguir os seus ensinamentos e se tornaram outras coisas. Mas vamos continuar aqui. Item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, Deus, né, as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à sua observação. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada é secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, sempre o conhecimento é colocado, né, no candeeiro, ou seja, para todo mundo ver quem tem condições de ver, mas infelizmente tem uns que querem se beneficiar desse conhecimento e acaba por ocultando isso das pessoas e os tornando escravos úteis, digamos assim, ou para se beneficiar financeiramente ou para se beneficiar em poder e influência, ou até mesmo politicamente, né? A gente vê que isso está acontecendo aos montes aqui. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de
Compreender para poderem observá-la era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas os discípulos desenvolviam seu pensamento. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pode iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram em Sejotão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então ele falava muito em parábolas para que o povão entendesse. Para os seus apóstolos e discípulos, ele era mais claro. Mas o que era realmente importante, ele falava claramente para todo mundo, né? E tem coisas que os próprios apóstolos não sabiam interpretar, né? Porque também não eram pessoas muito instruídas e tudo mais, e tinham lá suas limitações. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas teria ela mostrado acessível, houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra, né? E lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi, eu posso estar falando uma besteira, mas a segunda obra, né? Inclusive chamava A Imitação de Cristo. Então, depois disso vieram muitas outras obras e a Revista Espírita, que trouxe outras grandes e melhores, até mais claras revelações. E a doutrina espírita, desde o começo, está aí para quem quiser. Você não precisa frequentar centro espírita. Baixe um livro, né, que tem na internet de sobra. Tem aqui, você pode procurar no canal, tem link para todas as obras disponíveis para você baixar. Você pode comprar, enfim, e estudar por conta. Não precisa ninguém te falar nada. Então o Espiritismo sempre foi assim, sempre foi claro, né? E isso que é legal. E à medida que evoluiu, e toda a obra, né, todas as obras que foram compostas estão aí à nossa disposição para que a gente possa estudar. E, curiosamente, toda vez que eu estudo, sempre parece algo novo, né? Porque não que aquela obra se transforme, mas eu, Evandro, a cada dia sou uma nova pessoa, com um entendimento um pouco maior do mundo, da sociedade, das coisas. Então, toda vez que eu volto a estudar, a doutrina me parece muito mais clara, muito mais óbvia, de um monte de coisa que eu não via quando eu estudava antes. Então, isso que é bem legal. Maravilha? No próximo episódio, nós vamos estudar mais um texto desse capítulo, Não Vades Ter, com os gentios. Quem será que eram os gentios? A gente vai descobrir no próximo episódio. Até lá eu te espero, obrigado por seguir até aqui e nos vemos. Tchau!